Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar propriedades da membrana plasmática, difusão simples. A membrana plasmática exerce a função de controle do transporte de substâncias para o interior e o exterior da célula, ou seja, para qualquer coisa que tente entrar na célula ou que tente sair da célula, precisa passar pela membrana plasmática. É a membrana plasmática que controla o transporte de substâncias do interior e o exterior da célula. Uma das funções da membrana plasmática é o controle do transporte. A sinalização química, propriedade que permite o reconhecimento de outras células e moléculas, é uma das propriedades da membrana plasmática. Por exemplo, para um vírus entrar na célula, tem que burlar essa sinalização química. É como uma chave e uma fechadura. O vírus tem que ter a chave para poder abrir a célula e conseguir entrar dentro dela. E é função também da membrana plasmática a estruturação de tecidos por meio de adesão celular. Então, os tecidos são formados por células e as células possuem a membrana plasmática. A ligação entre as células se faz através da membrana plasmática. A permeabilidade seletiva é a propriedade que a membrana plasmática possui de permitir ou impedir a entrada ou saída de determinadas substâncias das células. Por esse motivo, a membrana plasmática é considerada uma membrana semipermeável. Se ela fosse uma membrana permeável, deixaria passar tudo. Se ela fosse uma membrana impermeável, ela não deixaria passar nada. A questão da membrana plasmática é que ela é uma membrana semipermeável, ou seja, deixa passar aquilo que é essencial para a sobrevivência da célula. As substâncias podem entrar e sair da célula por dois modos: via transporte ativo ou transporte passivo. E existe diferença entre os dois transportes, professor? Sim, no transporte passivo pode ocorrer por meio de difusão simples, difusão facilitada e osmose. Toda vida que você ouvir falar das difusões e da osmose, trata-se de um transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada e osmose. O transporte ativo pode ocorrer por meio de endocitose, exocitose e bomba de sódio-potássio. Então quer dizer, tio, que o transporte ativo são três? A endocitose, a exocitose e a bomba de sódio-potássio? Sim. Se for difusão simples, difusão facilitada e osmose, transporte passivo. Se for endocitose, exocitose e bomba de sódio-potássio, o transporte é o ativo. Tio, e qual é a diferença entre a difusão simples e o transporte passivo? A difusão simples é um transporte passivo, ou seja, ocorre sem um gasto de energia e envolve a água e pequenas moléculas como o gás oxigênio e o gás carbônico. Toda vida que eu falar de transporte passivo quer dizer sem o gasto de energia. Falei em difusão simples, eu estou falando de transporte passivo. Falei de transporte passivo, eu estou falando que não vai haver gasto de energia. A difusão simples ocorre quando moléculas de soluto, por exemplo, líquido ou gás, se movimentam de um local de maior concentração do soluto para um de menor concentração, por meio de uma membrana semipermeável. Isso aqui que o tio está riscando é a minha membrana plasmática. Como nós sabemos, a membrana plasmática ela é semipermeável. De um lado, você tem as moléculas, do outro não há moléculas. Então, vai sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Quando isso acontece, eu tenho a difusão simples, certo? E se é difusão simples, não haverá gasto de energia. Observe, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na segunda imagem, você já tem do lado direito, em relação ao lado esquerdo, do lado direito você tem 1, 2, 3, 4. Enquanto no lado esquerdo eu tenho mais do que no lado direito. Então, por difusão simples, vai continuar passando o soluto. Passando por onde, tio? Pela membrana plasmática, que é semipermeável. Vai chegar um momento que as concentrações do lado esquerdo se iguala à concentração do lado direito. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 do lado esquerdo e agora eu tenho 8 do lado direito. Partiu de onde? Do mais concentrado para o menos concentrado até atingir o chamado equilíbrio. Isso aconteceu sem gasto de energia e houve uma difusão simples. Na difusão simples, essa movimentação dá a favor do gradiente de concentração. Esse movimento através da membrana permite que o soluto se distribua igualmente do meio interno e externo à célula. Vamos dizer que o lado da direita seria o meio interno da célula e o da esquerda seria o que está fora da célula. Então, o soluto que está fora da célula entra na célula porque é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O gás oxigênio, representado pela fórmula O2, por exemplo, atravessa a membrana por difusão simples. Então, o oxigênio que é transportado pelo sangue chega à célula, a célula recebe esse oxigênio, dá abertura para a entrada do oxigênio, porque a célula faz a chamada respiração celular, ou seja, digamos que a célula inspira oxigênio e expira gás carbônico, representado pela fórmula CO2. Então, sai do meio mais concentrado, que seria o sangue rico em oxigênio, para o meio menos concentrado, que seria o interior da célula. Vamos dizer que cada bolinha dessa vermelha fosse o CO2 e cada bolinha dessa azul fosse o O2. Então, aqui é o meio externo e aqui seria o meio interno. E entre o meio externo e interno, eu tenho essa estrutura aqui, que é a chamada membrana plasmática. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma concentração maior de oxigênio fora da célula. Então, ela vai passar para dentro da célula, porque vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. A mesma coisa acontece com o gás carbônico, que está dentro da célula e vai passar pela membrana e o gradiente vai ser do mais concentrado para o menos concentrado. Essa troca gasosa é a chamada respiração celular e ela acontece na membrana plasmática sem gasto de energia, ou seja, a difusão ela é simples. Como sua concentração é maior fora da célula, o movimento aleatório de suas moléculas faz com que elas atravessem a bicamada lipídica e entrem na célula. Se você observar aqui, na membrana plasmática, ela tem essas duas estruturas. Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui. Essas duas estruturas elas são iguais. E essas duas estruturas é formada por lipídios. Como são duas estruturas que formam a membrana plasmática e elas são iguais, ela é chamada de bicamada lipídica. Então, a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica. No caso do gás carbônico, representado pela fórmula CO2, cuja concentração é maior dentro da célula, tende a sair pela difusão através da membrana plasmática. Que difusão é essa, tio? A difusão simples, ou seja, sem gasto de energia. Como o tio tinha dito,
no slide anterior, o CO2 aqui está sendo representado por essa bolinha vermelha. Eu tenho bolinhas vermelhas aqui? Tenho. Só que a concentração é maior desse lado. Aqui, nesse caso, eu tenho o meio interno, ou seja, dentro da célula. E desse outro lado aqui, eu tenho o meio externo, ou seja, fora da célula. No meio externo, eu tenho o sangue, e o sangue transporta quem? O O2, que é representado por essa bolinha azul. Então, o sangue chega rico em oxigênio, aí esse oxigênio passa pela membrana plasmática, do meio mais concentrado para o menos concentrado, acontecendo a mesma coisa com o gás carbônico. Ele passa do meio interno da célula para o meio externo da célula. Então, ora, o sangue transporta oxigênio, ora, o sangue agora vai transportar o gás carbônico produzido dentro da célula. Aí nós temos o processo de respiração celular. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que puder, que logo logo você vai obter os resultados esperados. Fé e força. Tchau, até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.